Joga duro, guerreiro. Joga duro. Vocês estavam me recebendo, sim ou não? Confirma aí se estavam me recebendo. Eu resolvi até a questão de números. Ah, bacana, então melhor. Aqui travou, então legal. Então vocês pegaram o jogo duro da questão número 7, da lesão corporal, com a pegada, com os bizu. Entenderam quando eu joguei mais duro ali no artigo 129, parágrafo 9, na questão da mulher poder ser presa, que decorre da escala penal e não da lei 11.340. Entenderam? Vocês estão achando que o jogo está muito duro? Vamos para a questão de número 8 então. Recebeu normalmente, mestre. Bacana. É porque não chegou para mim aqui, eu voltei e agora a gente volta aqui. Repete as dicas sobre lesão corporal. Ah, repetir? Todo mundo recebeu? Não tem como a gente repetir. Vai ter que pegar na retransmissão. Beleza? E regação penal, isso. Aqui tá normal, pega na retransmissão. Beleza, então. Então, mesmo se eu não receber mensagens aqui, eu vou saber que vocês estão recebendo. Vamos jogar duro, né? Vamos jogar duro porque eu gosto de jogar duro, sabe? Não gosto de ficar de motivacional, já foi. Vamos para a questão número 8. Vamos para a questão de número 8. A questão número 8? Ué, isso aí? Vamos lá, então. Joga duro, nada de papinho de cor de tênis. É isso aí, questão de número 8. Vamos lá. Tchau, tchau. Joga pesado. Questão de número 8. Questão de número 8. Beleza? Vai ficar assim, vai ficar assim. Ah, professor, assim, não, vai ficar assim. Ah, dá dando palito. Vamos lá. Questão número 8. Pegaram o bizu aí da lesão corporal, né? Beleza. Aqui já não estou recebendo mensagem, mas é porque vocês estão me recebendo aí. Tá, vamos lá. Vamos para a questão número 8. Abigail, depois de iniciado o parto caseiro. Professor, e essas questões? São as questões do aulão adelante, PCDF, irmão. Mas só questões tops, hein? Eu falei, né? O jogo é pesado aqui no DF. Vamos lá, questão número 8. Abigail, depois de ter iniciado o parto caseiro, mas antes de completá-lo, então veja, iniciou o parto, né? Mas o parto não chegou ao final, mas já iniciou, né? Aí vem a informação importante. Sob influência do estado puerperal, mata o próprio filho. Abigail praticou o crime de autoaborto. Questão errada, né? Questão errada. Quando eu trato de autoaborto, é aquela mãe, veja, que mata o filho no ventre, não é isso? Se já iniciou o trabalho de parto, eu posso ter o homicídio ou posso ter o infanticídio, não é isso? Porque já iniciou o trabalho de parto. Ah, professor, como assim homicídio ou infanticídio? Ora, se a mãe ela não se encontra no estado puerperal e ela mata o próprio filho, eu tenho um homicídio. Entenderam ou não? Eu só vou ter o infanticídio se a mãe mata o próprio filho durante ou logo após o parto, sob a influência do estado puerperal. É bom você saber que, na verdade, o infanticídio nada mais é do que um homicídio especializado. Bacana? Importante você saber ainda, quando eu trato do infanticídio, que o infanticídio somente pode ocorrer na forma dolosa. Como assim, professor? Porque se a questão menciona que a Tícia foi pegar o próprio filho para amamentar e ela estava no estado puerperal. E por não atentar para um dever jurídico de cuidado, a questão fala assim, a Tícia deixou a criança cair ao chão e a criança morreu. Então, veja, eu tenho a própria mãe matando o próprio filho, ela está sob a influência do estado puerperal, mas a questão menciona que a conduta dela é culposa. Entenderam ou não? E aí, professor? Doutrina majoritária no sentido que vai responder por homicídio culposo. Caramba, a mãe vai responder por homicídio culposo? Exatamente. Ah, mas vai ser possível perdão judicial. Sim, mas eu tenho um homicídio culposo. Deu para entender? Doutrina majoritária nesse sentido. Eu tenho uma corrente minoritária entendendo que o fato seria até atípico. Beleza? Capitaneada lá pelo professor Damásio Jesus, né? Defendendo nesse posicionamento, mas é minoritário.
É importante... importante, uma informação muito importante que cai direto na prova também, porque aqui o jogo é duro. Eu não sei fazer basicão. Vocês querem um curso dessa forma, com essa pegada? Vem cá, filhão. Sabe o que ele vai fazer na sua prova? O examinador? O examinador, ele é mau. Aí ele vê nessa questão de mãe, né? A mãe matando o próprio filho, né? Isso. Veja, sob a influência do estado puerperal, né? Olha aí, ele falando que o Código Penal prevê o perdão judicial nesse caso. Você vai marcar uma parada dessa? Infanticídio, há que se falar em perdão judicial? Claro que não. Tanto é que o infanticídio decorre de uma conduta dolosa. Quando eu trato do perdão judicial, é uma conduta culposa que provoca o homicídio. Deu para entender? Ele vai jogar um perdão judicial em sede de infanticídio. E você vai falar aqui não. Por quê? Perdão judicial está previsto lá para o homicídio e lesão corporal culposa. Tranquilo? Tá, essa ainda é a parte do basicão quando eu trato lá de infanticídio. Eu vou jogar duro com você porque a faixa é preta. Eu tenho que dizer para você que é possível o concurso de pessoas, tá? Quando eu trato lá de infanticídio. E é muito interessante porque se a mãe quer matar o próprio filho e veja, e ela age em coautoria com o mévio que não é mãe, o mévio que não está no estado puerperal, o mévio que não é pai nem é mãe daquele filho, vai responder também por infanticídio, em coautoria. Beleza? Então é possível o coautor responder pelo mesmo delito. Beleza? Muito embora ele não tenha essa característica especial da mãe. É até importante porque eu tinha um grande doutrinador, Nelson Hungria, defendia na impossibilidade, mas antes mesmo de morrer, o Nelson Hungria mudou seu posicionamento, entendendo que há possibilidade sim da coautoria em infanticídio. Olha, essa aí já é uma questão bem pesadinha, tá? Pessoal que está estudando para PCDF, calma, não fica assustado não, porque tem pessoal de delegado aí também, então a gente tem que jogar pesado aqui, porque quem pode o mais pode o menos. Volta para mim aqui. Antes mesmo de seguir para a outra questão, é bom você ficar ligado que eles adoram jogar o infanticídio, confrontar lá com o erro contra a pessoa. Né? Tá travando, vai ter que ver depois na retransmissão, porque o restante dos alunos estão recebendo aí. Concorda comigo? Normal, vamos embora, tá com o pau. Erro contra a pessoa, então fica ligado. Então se eu tenho uma mãe, essa mãe se encontra no estado puerperal, então ela vai pegar o próprio filho e ela erra quanto a pessoa e pega o filho da mévia, que não é filho dela. Então ela acaba matando o filho da mévia achando que é o seu próprio filho. Há que se falar em infanticídio? Ora, infanticídio é a mãe que mata o próprio filho sob influência do estado puerperal. Eu tenho a mãe, ela está sob influência do estado puerperal, mas o filho não é o filho dela. É o filho de uma outra pessoa. Eu tenho ainda o infanticídio caracterizado? Tenho. Por quê? Eu vou lançar a mão lá do artigo 20, parágrafo 3º, né? Do artigo 20, parágrafo 3º, que menciona: o erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se consideram, nesse caso, as condições ou a qualidade da vítima, senão da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. Então vou considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir, ou seja, a vítima que aquela mãe queria atingir era o próprio filho. Então se ela pega filho de outrem, eu vou considerar esse filho de outrem como se fosse o próprio filho e vou considerar aí a materialização do infanticídio e não o homicídio. Deu para entender isso? Bacana? Tranquilo, né? Tranquilo. Tá. Batemos aqui no infanticídio, eu vou para a questão de número 9. Posso ir? Bacana, é bom, rapaz, porque os alunos, o que acontece? Os alunos, quando já assistem minha live aqui, eles me ajudam pra caramba no aulão, porque no aulão é paulada. No aulão não dá pra ficar nesse, entendeu? Não, né? O guerreiro tá colocando ali, se você também, vamos supor, aí o guerreiro tá querendo colocar um erro na execução em sede de infanticídio. Eu posso ter? Posso. Aí o filho da mãe que está sob o estado, na influência do estado puerperal, está num berço, ao lado de uma outra criança. E ela quer matar o filho. Aí o que ela faz?
ela pega um segmento de ferro que estava lá dentro lá da maternidade e joga na criança. Só que ela erra na execução e atinge uma outra criança que não é o filho dela. Eu vou ter infanticídio? Vou. Porque o erro na execução, eu aplico as regras do erro contra a pessoa. Vou considerar as qualidades da vítima que eu queria atingir, né? O chamado aberratio ictus. Deu para entender isso? Eu posso ter também o erro contra a pessoa, bem como o erro na execução. Você tem essa transferência de qualidade da vítima que queria atingir. Eu posso ir para a questão de número 9? Eu posso ir para a questão de número 9? A linguagem está tranquila, está dando para você entender. A faixa é preta, mas a gente usa aqui uma linguagem, né? Nada de ficar usando linguagem, sabe, que o aluno não entende. Aí não, porra, vamos aqui na batida do aluno, né? O jogo pesadíssimo, nada de básico, mas a gente vai aqui batendo devagar, dando de bizu. Vamos lá. Professor, eu quero um curso nesse padrão. Vocês querem um curso nesse padrão? Eu vou fazer. E aí vai ser em sequência, né? A gente vai começar lá no princípio da legalidade, né? E um estúdio, né? No Periscope não dá para fazer isso. Eu não ia nem mexer com esse negócio de curso, mas vocês... Vamos para a questão de número 9. No homicídio culposo, vamos lá, devagar, né? Devagar. Isso. Eu gosto assim, professor. Tem um aulão, você fala rápido lá, paulada, mas depois você resolve as questões na live. Para mim é bem melhor, porque, veja, eu assisti no aulão e agora estou assistindo na live. Estou fazendo minhas anotações, coisa que eu não peguei lá, estou pegando aqui. Tem muita coisa que você está falando aqui que você não falou no aulão. Claro, porra, no aulão tem 1 hora. Aqui eu resolvo 5 questões em 1 hora. Lá eu tenho que resolver 30. Né? E aqui eu vou dando mais bizu, só bizu. Vamos lá para a questão de número 9. Vamos para a questão de número 9. Isso, devagar. Eu não gosto muito desse ritmo não, mas vamos lá. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra, técnica, profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima. Circula esse imediato socorro aí. Tá? Imediato socorro à vítima. Circula aí. Tá, vamos lá, que eu tenho jurisprudência em cima disso. Se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências de seus atos ou foge para evitar prisão em flagrante. Tá. Bacana. Legal. Aí, continua a questão. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Questão correta. Eu vou chamar sua atenção para a pegadinha do examinador. Veja que aqui é uma divisão. Então coloca aí, vai fazer uma pegadinha. Veja que quando se trata de homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulta de inobservância de regra de técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de prestar imediato socorro à vítima, não procura diminuir as consequências dos seus atos ou foge para evitar prisão em flagrante. Beleza? Essa situação aqui do aumento de pena de 1/3 é do homicídio culposo. Tá? Tratando dessa circunstância aqui, né? Da não prestação de socorro. Quando eu trato de homicídio doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra a pessoa menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Aí é que a situação muda. Tá? Então cuidado que ele pode inverter aqui. Beleza? Tá? Então fica esperto. Tá, o que eu vou chamar a sua atenção aqui? Eu vou chamar a sua atenção porque vamos supor que o Tício tenha realizado um disparo acidental. Tício realizou um disparo acidental. E aí, Tício realizou um disparo acidental, a vítima foi atingida. O Tício se evadiu do local, sem prestar socorro à vítima. O laudo cadavérico, que o jogo é pesado, apontou que a vítima morreu de forma instantânea. Ora, se a vítima morreu de forma instantânea, qual seria a eficácia do Tício ter prestado socorro? Ora, será que há que se falar na causa de aumento? Incidência da causa de aumento, se a vítima morreu instantaneamente? Se liga, STJ, para o STJ, veja, o STJ menciona o seguinte: no homicídio culposo, a morte instantânea da vítima não afasta a causa de aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4º.
a não ser que o objeto seja evidente, isto é, perceptível por qualquer pessoa. A questão é o seguinte, o Tício, quando ele se evadiu do local, que ele realizou o disparo acidental, que ele se evadiu do local, ele sabia que a vítima tinha morrido instantaneamente? Não sabia. Não sabia. Ele se evadiu do local para não prestar socorro à vítima, ou evitar a prisão em flagrante. Entenderam ou não? Entenderam ou não? Então, se o laudo apontou que a vítima morreu instantaneamente, mas isso não entrou na esfera de conhecimento do Tício e de nenhuma pessoa que estava no local, não há que se falar de afastar a causa de aumento. STJ está com essa pegada aí. Entendeu? Então fica esperto aí, né, galera que estuda para delegado. E também, se for escolhido o CESP para PCDF, fica esperto. Tá? Então, a morte instantânea por si só não afasta a incidência da causa de aumento. Aquele agente ele tinha que ter certeza que a vítima morreu instantaneamente. Tá? Pegada firme, né? Quinta turma do STJ com essa pegada aí, julgado inclusive de 2014, né? HC 269-038 Rio Grande do Sul, 2 de 12 de 2014. Importante, né? Vamos lá para a questão de número 10. Vamos para a questão de número 10. Vamos aqui então. Vamos aqui, que o jogo tá pesado. Vamos lá, questão de número 10. Segundo o Código Penal, vamos lá, batida. Segundo o Código Penal, o crime de dano previsto no artigo 163 daquele diploma legal, aí seria o 163, deixa eu ver, tá. O crime de dano previsto no artigo 163 daquele diploma legal é qualificado se cometido por 2 ou mais pessoas ou durante repouso noturno. Questão errada, né? Questão errada. Veja que o dano será qualificado quando o crime for cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, ou com emprego de substância inflamável ou explosiva, se o fato não constituir crime mais grave. E aí eu vou chamar sua atenção. Porque, veja, quando o crime for praticado contra o patrimônio da União, do Estado, do Distrito Federal entrou em 2017, fica ligado aí, né? A inclusão aí do Distrito Federal, nessa nova redação lá do artigo 163, inciso 3, né? Então menciona o Distrito Federal, município, autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa de concessionária de serviços públicos, né? Outros entes também entraram aqui. Então depois é interessante você dar uma lida na Lei 13.531 de 2017. Beleza? O dano ainda vai ser qualificado se for praticado por motivo egoístico ou com prejuízo considerável para a vítima. É importante você saber que o dano simples, a pena de detenção de 1 a 6 meses ou multa. Quando eu trato do dano qualificado, a pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, além da pena correspondente à violência. Aqui eu vou te chamar no perceba. Eu vou te chamar no perceba porque quando eu mencionei aqui que do dano qualificado a pena de 6 meses a 3 anos, é que se o Tício ele danifica uma viatura da Polícia Civil, o delegado não pode lavrar termo circunstanciado. O delegado vai ter que prender o Tício, lavrar o auto de prisão em flagrante. Por quê? Porque a pena é superior a 2 anos. Não há que se falar de crime de menor potencial ofensivo, como por exemplo, se o Tício tivesse danificado o carro do MEV, dolosamente, né? Danificou lá o carro do MEV de forma dolosa. Aí sim, você teria um dano simples e tese, lavratura de um termo circunstanciado, né? Se não, por exemplo, não causasse aí um prejuízo considerável para a vítima, porque aí qualificaria o delito. Tá, eu vou te chamar aqui no Perceba e caiu uma questão parecida com essa lá no Pará. Eu chamei no Perceba e matei a questão. Já viu esses namorados que são ciumentos? Já viram esses namorados que são ciumentos? É uma pena que eu não estou aqui, eu não estou recebendo mensagem de vocês. Tem esses namorados ciumentos, que eu adoro ficar olhando o telefone da namorada. Aí a namorada, só porque a namorada estava conversando com um amigo da faculdade. Amigo, entendeu? Aí o cara ficou ciumento. Aí ele pegou o celular da namorada e com a intenção de danificar o celular e também provocar uma lesão na namorada, ele jogou o celular em cima da namorada, quebrou o telefone. Professor, já passei por isso, eu sei, por isso que eu estou contando o caso. Aí ele quebrou o telefone da namorada e ainda acertou esse telefone na namorada. Esse agente, né,
ele vai responder, só porque ela estava conversando com um amigo da facu, que não tem nada a ver. Esse agente vai responder por dano e, além disso, lesão corporal em sede de violência doméstica. Não é isso? Tem uma relação íntima de afeto. Beleza? Então sempre vai, olha, além do dano, vai responder para lesão corporal dolosa também. Beleza? Então esses caras aí que adoram jogar telefone em cima, né, veja, com a intenção de danificar o telefone, né, e lesionar a namorada, que é homem que tem mania de fazer isso. Mulher não faz. Mulher, ela dá logo dá uma rabiscada no carro, né? Complicado, né? Responde por dano também. Interessante. Vamos lá. A namorada que faz isso, que gosta de ficar olhando o telefone do homem. É a namorada, né? E aí ela pega e joga o telefone em cima. E acaba lesionando o cara. Ela vai responder por dano e a lesão corporal. Isso. Você tem concurso aí, né? Uma conduta, probabilidade de resultado. Concurso formal. Bacana. Vamos lá para a questão de número 11. Professor, mas como assim você está falando que vai responder por 2 crimes? Olha aqui o que menciona o 163. A pena de detenção de 6 meses a 3 anos. E multa, além da pena correspondente à violência. Entendeu? Da pena correspondente à violência. Ou seja, lesão corporal decorreu da violência. Entendeu? Bacana? Então, fica esperto. Vamos para a questão de número 11, né? Vamos para a questão número 11. Eu tenho uma aula que eu falo, não vai dar aqui, senão eu vou ter que mergulhar no dano, mas eu tenho uma aula que eu falo acerca do dano lá, quando é que vai constituir dano, quando é que vai constituir crime ambiental, enfim, a questão da pichação, né? Depois dá uma olhada lá, tá? Dá uma olhada lá. Vamos aqui para a questão de número 11. Vamos para a questão número 11. A questão número 11 é muito interessante. Tá? Eu já tô com quanto tempo de live aqui? 22 minutos, eu tô quase 1 hora, né? Vamos então fazer a questão de número 11. O que o Guerreiro colocou? Não tem o quê? Não tem... tá. Então, vamos lá. Vamos com a questão de número 11. Questão de número 11. O crime de furto pode ser qualificado pelo emprego de fraude. Entretanto, embora na espécie o agente empregue meio enganoso para iludir a vigilância da vítima sobre a coisa, difere do crime de estelionato, pois nesse último não há o ato de subtração. Questão correta. Agora eu vou ter que virar para mim aqui, que eu vou ter que jogar duro com você, tá? Questão correta. Vamos lá. Volta. Aí eu vou ter que, né, esperar o telefone aqui jogar pesado. Vocês estão me olhando aí? Beleza. Presta atenção no que eu vou explicar agora acerca da diferença, né, do estelionato. Isso. Aí eu tenho que virar aqui porque não vai dar pra ficar falando nisso, vocês não vão visualizar. Vamos lá. A diferença entre o estelionato e o furto mediante fraude, apropriação indébita, beleza? Você nunca mais vai arrumar uma parada dessa, não. Vamos lá. Tá. Furto mediante fraude. Quando é que eu tenho um furto mediante fraude? Veja bem, furto, né? Não é furto. 155. Não é isso? Subtrair coisa alheia móvel. Não é isso? Para si ou para outra, não é isso? Subtrair. Não falou subtrair? Então veja, o Tício chegou em uma loja. Essa loja vende relógios, diversos relógios. Aí, o Tício, que já quer levar um relógio daquele, chegou na loja e pediu para visualizar os relógios que estavam à venda. E aí o vendedor colocou os relógios em cima do balcão. E aí o Tício disse o seguinte para o vendedor: eu gostei muito desses aqui. E quanto é aquele lá? E aí o vendedor olhou. Na hora que o vendedor olhou, ele foi e subtraiu. Ele subtraiu, ou seja, praticou ação. Pegou o relógio e colocou no bolso. Aí depois ele falou: não vou querer mais não, vou embora e tal. Foi embora. Isso é furto mediante fraude. Ele se utilizou de uma fraude para subtrair coisa alheia. Para isso, ele usou uma manobra
diminuindo ou eliminando a vigilância da vítima em relação à coisa. Furto mediante fraude. Ele praticou a ação de subtrair. Ele pegou o relógio e colocou no bolso. Esse mesmo Tício, e ele tinha a intenção de subtrair esse relógio. Aí eu te pergunto, o dolo do Tício ocorreu após ele ter a coisa ou ele já chegou lá naquele estabelecimento com a intenção de ter a coisa? Ele já chegou lá no estabelecimento com a intenção de ter a coisa, sim ou não? Isso é importante. Já tinha dolo desde o início? Então coloca aí, furto, né? O dolo é ab início, ou seja, desde o início. Né? O dolo é desde o início, ele já tinha intenção. Beleza? Tranquilo, tranquilo. Tá. Esse mesmo Tício foi em uma outra loja. Só que dessa vez ele falou o seguinte, cara, eu utilizei uma manobra para retirar a vigilância da vítima. Deu até certo, mas eu fiquei meio com medo. Eu vou fazer o seguinte, eu vou também enganar a vítima, tá certo? Mas eu não vou retirar a vigilância dela sobre a coisa não, mas eu vou enganá-la. Vou induzi-la a erro. Aí o Tício chega, né, em uma loja de relógios também, e agora ele dá um documento dele falsificado para a vítima. A vítima olha o documento, pensa que aquele documento é um documento verdadeiro, e o Tício quer abrir um crediário, quer financiar o relógio, e a vítima, achando que ele é um bom vendedor, cai nessa manobra e a vítima entrega a coisa. Eu estou te perguntar agora o seguinte, o Tício ele pratica a ação de subtrair? Ou é a vítima que entrega a coisa induzida a erro? Vamos lá. Ele se utilizou de uma manobra também. Beleza? Agora, ele subtrai a coisa ou a vítima entrega? A vítima entrega? Então, se liga. Se a vítima entrega a coisa, eu tenho estelionato. Deu para entender? Professor, então quando é que vai ser furto mediante fraude? Furto não é subtrair? Então ele subtrai a coisa, veja, após induzir a vítima a erro. Ele tira a esfera de vigilância da vítima. Ou reduz a esfera de vigilância. Deu para entender essas duas situações? Deu? Tá. Então eu expliquei furto mediante fraude e a diferença do estelionato. Furto mediante fraude, o agente utiliza uma manobra e subtrai. Não é mediante destreza não. Depois eu até falo um pouquinho da destreza. Segura a destreza aí. O agente subtrai o relógio, né? Após distrair a vítima. Beleza? Tá. Agora volta aqui. Lá no estelionato, quando o Tício foi até aquele estabelecimento e ele utilizou-se, né, de uma manobra, mas dessa vez ele fez a vítima entregar o relógio a ele. Lá no estelionato, a vontade de ter a coisa, né, nasceu depois que ele estava com o objeto? Ou a vontade de ter a coisa já estava na esfera de conhecimento dele? Ele já manifestava essa intenção? Depois a gente fala sobre destreza. Calma, deixa eu fechar o que eu quero fechar aqui. Não fica atropelando, não. Não sabe nem o que é furto mediante fraude. A diferença do estelionato, quer falar de destreza? Destreza tem até uma pegadinha que eu vou falar. Calma. Volta pra cá. Entende primeiro aqui. Depois, né? Ele já tinha a intenção de ter a coisa? Sim ou não? No estelionato, ele já tinha intenção de ter a coisa? Vamos lá. Sim. Se ele tinha intenção de ter a coisa, importante também, no estelionato, o dolo é ab início, ou seja, desde o início. Então, tanto no furto como no estelionato, o dolo do agente, ele já tem um dolo de ter a coisa para si desde o início. Ab início. Deu para entender? Vamos lá agora. Eu tenho agora o Caio, que ele quer realmente comprar um relógio. E aí, ele vai até um estabelecimento, né, comercial. Chega lá, ele quer comprar um relógio. Beleza? Aí ele pede para... tem diversos relógios lá, ele pega um relógio daquele ali, posso experimentar aqui? Pode. Aí ele coloca o relógio no braço.
Quando ele coloca o relógio no braço, ele olha para o relógio e diz assim, caramba, como ficou legal. Vou até tirar uma foto. Ele tira uma foto e posta no Insta. Quando ele vai olhar os comentários, bombando. Aí ele fala, caramba, esse relógio ficou muito bonito no meu braço. Quero esse relógio para mim. Eu te pergunto, a vontade de ter a coisa, ela nasceu quando ele estava já de posse do objeto? Ou ele já foi, veja bem o que eu estou falando. Eu digo em relação a ter a coisa sem pagar. Entendeu? Claro, ele tinha vontade de ter a coisa, sim, mas ele queria pagar. Ele não tinha intenção de praticar nenhum ilícito. Então, quando ele falou, olha, esse relógio ficou bacana, vou levar esse relógio, quero esse relógio para mim, nasceu um dolo. Esse dolo, ele é ab início? Esse dolo é desde o início? Não. Esse dolo é subsequente. Ou seja, o dolo nasceu depois que ele estava com a coisa. Aí, quando você tem um dolo subsequente, eu tenho uma outra figura, que é o quê? A apropriação indébita. Deu para você entender? Então, direto com essas questões na prova, e o cara erra, porra. O cara não sabe quando é furto mediante fraude, ele não sabe quando é estelionato, ele não sabe quando é apropriação indébita. Ele não sabe, agora ele sabe. Porque a questão pode construir um monstro lá. Beleza, se liga no dolo. Tá, primeiro dolo. De furto tem um dolo ab início e o estelionato também. Ab início, bacana. Agora calma, vou ter calma, eu tô lendo a questão. Vamos ver aqui se ele subtraiu a coisa ou se a vítima entregou a coisa. Olha, ele utilizou-se de uma manobra. Ele subtraiu a coisa. Né? Então tem um furto mediante fraude. Olha, o dolo é desde o início, mas agora a vítima entregou a coisa. Eu tenho estelionato. Olha, ele não tinha o dolo de ter a coisa. A questão menciona que o dolo nasceu depois que ele estava com o objeto. É apropriação indébita. Entendeu? Então, por isso que eu virei para cá, porque não adiantava explicar isso aqui com a questão lá. Se liga, né? A inversão na apropriação indébita, eu tenho um dolo subsequente, a inversão do ânimos. Deu para entender? Vontade de alterar a posse é bilateral. Eu não entendi bem o que ele colocou ali, não. E ainda falando acerca da apropriação indébita, eu posso ter apropriação indébita, tanto o agente, veja, ele se apropria da coisa, como também a Tícia, por exemplo, ela foi a uma festa e ela alugou um vestido. Beleza? Alugou um vestido. Aí, a Tícia alugou um vestido e chegou na data de entregar o vestido, ela falou, não vou entregar não. Ou seja, a negativa de restituição também materializa a apropriação indébita. Porque ela foi na festa, né, publicou no Insta, bombou de comentários. Vou ficar para mim. Veja, né, não vou entregar. Olha o dolo subsequente. A apropriação indébita. Agora, eu falei dolo, porque se a Tícia tinha que devolver o vestido no dia 10 e ela esqueceu, né, de devolver o vestido dia 30 já. E ela não devolveu a apropriação indébita, não. Por quê? Conduta culposa. Tem que ter dolo. Bacana? Tá. E aí o aluno colocou a questão da destreza. A destreza é uma outra situação, né? É aquela habilidade em comum, que constitui também a qualificadora do furto. Na destreza, o basicão você sabe. Qual é o basicão? O basicão é aquele mão limpa, né? O agente que puxa a carteira da vítima sem a vítima perceber. Aí você tem aí o furto qualificado mediante destreza. Esse é o basicão. E o jogo duro? O jogo duro é porque a vítima estava embriagada ou estava dormindo. E aí o agente foi lá com habilidade e puxou a carteira da vítima. Eu tenho furto qualificado mediante destreza? Eu tenho furto qualificado mediante destreza, ele puxou a carteira da vítima. A vítima dormindo, embriagada, ele puxou, a vítima não percebeu. Esse é o jogo duro. O básico você já sabe. Eu não tenho. Por que não tenho? Porque para que haja incidência da destreza, a vítima ela tem que se encontrar em condições normais de perceber. E é por isso que a conduta é reprovada. Tem uma maior reprovabilidade. Porque ele consegue tirar a carteira da vítima e a vítima atenta, acordada, ligada. Olha que conduta reprovável. Essa conduta será qualificada. Esse furto será qualificado. Entendeu? Por isso que o furto é qualificado. Agora, aquele que puxa a carteira de um bêbado
mesmo que ele se utilize de habilidade e o bêbado não percebe, o furto vai ser simples. Beleza? Ou de uma pessoa que está dormindo. Cuidado! Cuidado. Eu estou falando que a gente já chegou, já encontrou a pessoa dormindo. Porque se ele coloca alguma substância e faz com que essa pessoa venha dormir e subtrai a coisa, aí eu tenho roubo. Né? Com violência imprópria. Né? Deu aí, para não falar, não, que a pessoa dormindo. Não, calma. O agente já encontrou, ele não reduziu a impossibilidade de resistência da via-vítima, mas já estava lá com a possibilidade de resistência já reduzida. Não foi ele, entendeu? Aí ele foi e puxou a carteira. Furto simples. Nem qualificado mediante destreza será. Beleza? E também, importante, quando você fala do furto mediante destreza, se a vítima percebe, não há que se falar destreza. Tá? Então, você está puxando a carteira, opa, a vítima percebeu, ainda não inverteu a posse, você tem aqui o furto tentado se ainda não inverteu a posse, mas furto tentado simples. Beleza? Quanto informação, jogo duro total. Não, a gente aqui não brinca, né? Uma questãozinha, a gente puxa 3 aqui. Pessoal, o que acontece? 40 minutos mais 20 que eu já fiz, 1 hora, né? E aqui, quando eu viro pra cá, realmente minha vista dói, porque eu jogo pesado demais. Então, o que acontece? A gente depois, né, andamos bem hoje. Fizemos aqui, se a outra pessoa perceber... sim. Se uma outra pessoa que percebe, ainda assim você tem destreza. Porque não foi a vítima que percebeu, mas uma outra pessoa. Né? Isso aí já é o básico, né? Isso aí você já viu naquele PDF, né? Agora, do embriagado, do cara dormindo, você não vê em PDF, não. Aí é o pesadão. É aqueles PDFzinhos aí que anda pra lá e pra cá. Entendeu? Tá. Vamos lá, então. Importante, então, 8, 9, realizando até a questão de número 11. Porque estou trabalhando esse horário, mas pega na retransmissão, por isso que eu não faço nem lá no... lá, o filho do Aguinaldo Timóteo, moleque, ganhou aqui um bloqueio, né? Já saiu, já. O Aguinaldo Timóteo é um grande cantor, mas eu não sou filho dele, né? Eu sou, um cara novo desse, o Aguinaldo Timóteo é um cara novo também, não é isso? Tá, ganhou um bloqueio. Sabe como é que eu uso que bloqueio? Bloqueio, não assiste mais as aulas, tá bloqueado. Tá, então a gente parou na questão de número 11, beleza? A questão aqui tá correta, né? Aqui a questão tá correta, com a explicação que eu te dei agora, você resolve essa questão aqui de número 11, né? Tranquilo. Então, essas diferenças entre furto qualificado mediante fraude, estelionato e apropriação indébita cai direto. E aí você tem que saber, é claro, pessoal, que tem situação, e aí eu vou chamar sua atenção aqui. Vai ter situação, olha aqui pra mim, olha pra mim. Vai ter situação que se você aplicar o raciocínio que eu te expliquei agora, você vai marcar estelionato. Se você aplicar o raciocínio que eu te expliquei. Porém, a jurisprudência entende que é furto mediante fraude. E aí eu explico por quê. Qual, professor? Test drive. Olha só, pelo que eu te expliquei, o Tício chegou lá na concessionária, aí ele apresentou um documento falso e falou que queria só dar uma volta no carro. Veja, ele queria ali dirigir o carro para ver, né, como é o desempenho daquele carro. Aí ele apresentou a identidade falsa, o cara achou que era um bom comprador, não, toma aí, vai lá dar uma volta. Aí ele foi e levou o carro. Que crime eu tenho aí? Tecnicamente falando, pelo que eu expliquei com vocês, pelo que eu expliquei a vocês, que crime eu tenho aí? Ele apresentou a identidade falsa, o dono da concessionária entregou o carro a ele. Estelionato. Estelionato. Exatamente. Né? Exatamente. Estelionato. Beleza? Estelionato. Isso. Vem cá agora. Vem cá. Eu vou chamar a sua atenção. Porém, o STJ, por questão de política criminal, entende que em qualquer situação de test drive, aí você afasta a técnica. Em qualquer situação de test drive, eu vou ter furto mediante fraude. Entendeu? Questão de política criminal. Por quê? As concessionárias falaram, ô STJ, esse negócio de aplicar a técnica aí vai quebrar a gente, STJ. Como assim? O STJ, seguradora não paga estelionato, quebra meu galho. O STJ, então vou quebrar o galho aqui. Furto mediante fraude aí, beleza? Nada de aplicar técnica no test drive.
Entenderam? Agora, se saiu de test drive, né? Se saiu de situação de test drive, por exemplo, e essa questão caiu, o agente que se fez passar pelo motorista de determinado carro e o flanelinha deu a chave do carro na mão dele, você tem aí estelionato. Caso parecido, só com as locadoras de veículos, né? Locadora e concessionária, né? Beleza? Então, tranquilo, pessoal? Então fica ligado aí nessa jurisprudência do STJ, tá? Em relação lá ao test drive. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Então, vou nessa, tá? Aí a gente continua na próxima aula. Vamos para a questão de número 12, né? A gente fez aí 5 questões, levamos aí uma hora, né? Para resolver 5 questõezinhas. E lá no aulão eu resolvo 30 questões em uma hora. Beleza? Então, tá. O pessoal tá pedindo, né? Eu tenho pensado muito, desde 2016 eu faço trabalho aqui. E eu não queria, falando sério, pessoal, não queria. Eu já gravei aula, né? Um negócio de estúdio aí, sei lá. Eu não queria nem, pra falar a verdade, eu não queria nem continuar, né? Tinha falado isso já. Porque vocês sabem que eu aposentei e tal. Segui assim, sei lá, uma outra vida e tal. Mas aí o pessoal ficou pedindo, aí eu... professor, espera, dá mais um tempo e tal. Então tô dando mais um tempo, né? A gente continua fazendo as aulas aqui. É só que o pessoal quer mais. O pessoal quer uma aula de estúdio, veja, aulas em sequência, né? Não tem muita diferença do que eu faço aqui, não. Porque o que eu vou falar lá que eu não falo aqui? Eu não consigo fazer o básico, né? Mas o aluno quer, não, professor, porque lá vai ser, sabe, eu gosto assim, sabe, em sequências. Que aí eu entendo, sua aula é boa, mas é porque você faz meio picado, né? Não segue uma sequência. Não tem como, né? Telefone aqui não dá. E a gente tem pensado em fazer uma coisa, claro, quem participa dos aulões sabe disso. A gente tem pensado em fazer algo sim, beleza? Vamos colocar na mão de Deus aí. E o periscope aqui não paro, né? Continuar fazendo minhas aulas aqui, mesmo que a gente tenha esse curso lá, e a gente continua aqui também. Beleza? Agora aqui dentro das minhas condições, né? Tranquilo? Beleza. Deu pra ajudar aí, pessoal que foi no aulão? O senhor aposentado, professor? Aí, ó, tá vendo? Da polícia? Sim, né, irmão? Comecei cedo, né? Deu pra ajudar aí, galera? Deu pra ajudar. Até a questão, quem é que foi no aulão que tá acompanhando aqui? Deu pra clarear mais? Né? Deu pra clarear mais aí? Tá, o próximo aulão pra delegado lá no Espírito Santo. Beleza? Espero eu passar também. Isso. Deu pra clarear, né? E essa do furto mediante fraude, estelionato, apropriação indébita, deu pra... Entendeu? Se você conseguiu entender o que eu falei, você vai resolver qualquer tipo de questão. Beleza? Só ficar ligado lá no test drive, que aí é jurisprudência. Furto mediante fraude. Aí você não aplica a técnica. Fora isso, técnica. Aplica sempre a técnica, que o cara pode montar uma questão enorme. E você vai acertar a questão, porque você vai se ligar no dolo, vai se ligar se foi o agente que subtraiu, vai se ligar se foi a vítima que entregou, vai se ligar se o dolo é ab início ou subsequente. Isso. Ótimas diferenciações, clareou total. Beleza, então, joga pesado. Tchau, a gente se fala aí. Olho de águia, clareou tudo, obrigado. Quem é que tá pela primeira vez aí? Deixa eu dar um bisu pra vocês. Quem tá pela primeira vez, se liga, vocês estão perdendo. Tem 800 aulas. 800. Professor, 800 aulas nesse padrão aqui, de diversos temas, sempre com essa profundidade, no YouTube de graça, Vai lá no canal Alexandre Lino, né? Tem o Alexandre Lino, o canal Alexandre Lino, Péricles Souza, né? São os alunos que jogaram minhas aulas lá. Tem o Periscope aqui, beleza? Então, 800 aulas. Você assistiu uma, faltam 799. Isso. Vai lá e vai. Claro, tem aulas que eu dei em 2016. Vai atualizando. Opa, mas essa aqui mudou. Mas, olha a data que o professor gravou. 2016. Agora, se você, Alexandre Lino, que é um amigo meu, né, que ele pegou minhas aulas e jogou lá. Não teve música agora no final. Beleza, galera? Tu já assistiu as 800, Ezio? Não assistiu nada? Fala sério. Quem me acompanha desde 2016 joga pesado. Só acompanhar as atualizações.
Isso, baixei o Periscope hoje para ver suas aulas. Bacana então já jogou duro. Pessoal, vou lá que eu tô cansadão, beleza? Já deu pra ajudar, né? Então depois a gente vai resolver. A gente vai resolver as outras, beleza? Pode ficar tranquilo que nesse ritmo aqui, até a prova da PCDF, eu vou resolver todas as questões do aulão. Quem não foi no aulão tá aproveitando, né? Quem foi tá fazendo uma revisão aqui. Valeu! E aí também é bom que você que não foi no aulão, para você ver o nível das questões, né? É jogo duro. Abraço!